Bom dia aos dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, companheiros do CDL de todo o estado, aos meus amigos, minhas amigas e empresários em geral. Esse é o podcast número 25 do dia 22 de julho do ano de 2021. As notícias da economia de hoje. Com pandemia, a indústria perde ainda mais participação no PIB nacional e o agronegócio ganha projeção. Peso da indústria vem encolhendo continuadamente nos últimos anos e a fatia do setor diminui o manufaturamento do PIB nacional. Atingiu agora 11,3% no primeiro trimestre, menor percentual desde 1947, ou seja, há 70 anos não acontecia uma projeção tamanha. O processo de desindustrialização do Brasil se acentuou com a pandemia do novo coronavírus. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE da Fundação Getúlio Vargas, mostra que a participação do setor dos manufatureiros no PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, atingiu novas mínimas históricas e que a indústria continua perdendo protagonismo na economia brasileira. O peso da indústria de transformação, que reúne todo o setor de manufaturamento, caiu de 11,79% do PIB de 2019 para 11,30% para o PIB de 2020, se mantendo nesse patamar no primeiro trimestre do ano 2021. Trata-se do menor percentual desde 1947, do pós-guerra, digamos assim, já que a guerra terminou em 1945, ano em que se inicia a série histórica das contas nacionais calculadas pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A série mostra que a indústria vem sofrendo um retrocesso quase contínuo, desde o início dos anos 2000, evidenciando tanto as dificuldades na competitividade, como também na recuperação das perdas provocadas pela crise do Covid-19. No melhor momento, em 1985, o peso do setor manufatureiro brasileiro chegou a 24,5% do PIB. Ou seja, de lá para cá, só a participação encolheu para menos da metade do que tinha na máxima naquele ano. Já a participação da indústria geral, que inclui também extrativa, construção civil e atividades de energia e saneamento no PIB, caiu de 21,4% em 2019 para 20,4% em 2020. E nos 3 primeiros meses deste ano também há uma queda acentuada. O levantamento elaborado pela economista Silvia Matos mostra a evolução da participação dos diferentes setores no PIB brasileiro, excluindo os impostos, utilizando metodologia de preços correntes corrigidos. O agronegócio ganhou protagonismo com uma relevância sobre a indústria e é hoje a principal atividade no PIB nacional, sendo que o setor manufatureiro tem acompanhado um avanço de setores de serviços destinados à tecnologia, à informação, a serviços pessoais, de saúde e educação. No Brasil, no entanto, o processo de desindustrialização tem sido há tempos classificado como prematuro, por se dar numa velocidade mais rápida do que verificada em outras ocasiões. O setor do agronegócio tem crescimento exuberante nacional, quer no campo nacional, como pelas exportações crescentes que temos feito junto à Ásia, à América do Norte e à África e à Europa. O Brasil, portanto, está de parabéns com relação ao seu agronegócio. O levantamento mostra que o setor de serviços, o mais afetado pelas medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus, viu seu peso no PIB cair de 73% em 2019 para 71,7% no primeiro semestre de 2021. Já a participação do agronegócio saltou no mesmo período de 5,1% para 7,9%, maior percentual trimestral desde 1996. Portanto, há mais de 20 anos que não tinha tal avaliação. Na perspectiva da Fundação Getúlio Vargas, o agronegócio vai continuar crescendo e dando muita margem ao empresariado nacional. Mercado financeiro nacional. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou ontem com uma alta de 0,42% aos 125.929 pontos, enquanto o dólar americano caiu para R$ 5,00
R$ 1,11. Significa que o investidor estrangeiro, como o nacional, estão acreditando, em ambos os casos, na recuperação da economia do Brasil. A Bolsa já testou 131 mil pontos e a previsão é que chegue até o final de 2021 entre 138, podendo chegar até 160 mil pontos, o que seria um recorde máximo e histórico. Em falar em banco, dizer que o Banco Santander começa a testar uma nova forma de distribuição de investimentos via escritórios especializados. Inaugurou 3 unidades em Curitiba, no Rio de Janeiro e em Recife, que juntamente com o de São Paulo tem funcionado como um plano piloto para a oferta de agência bancária tradicional. Em paralelo, o grupo se prepara para atuar por canal de agentes autônomos, após a aquisição de 60% da Toro Controle, dona da Tom Corretora e da Toro Investimentos. Com os escritórios próprios, o grupo espanhol, no Brasil, adota um modelo que já começa a ganhar corpo na concorrência de varejo. O Itaú tem feito isso e o Bradesco também, e o Banco Safra é o terceiro a fazê-lo. Lançar pequenos escritórios, estrutura de atendimento ao cliente, com uma abrangência de imediato à porta do cliente. Esse tipo de atendimento é o chamado porta a porta, de uma pequena estrutura funcional onde o cliente, ou através do computador, do notebook, ou mesmo pelo smartphone, poderá fazer suas transações financeiras com o Santander. A de Recife supervisionará os vários escritórios, os vários birôs de serviço que serão abertos em todos os estados do Nordeste, nas principais cidades. Mais uma notícia que o banco vai chegar ao correntista, ao invés do correntista procurar o banco. O presidente Jair Bolsonaro antecipou ontem que fará uma pequena reforma no seu governo. A partir de segunda-feira próxima, ele vai mudar o chefe da Casa Civil da Presidência da República, que é o cargo mais importante em qualquer ministério, será dado ao Centrão, ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, Partido Progressista do estado do Piauí. O presidente afirmou que as mudanças serão anunciadas segunda-feira. Convidou e Ciro Nogueira já aceitou a sua incumbência. Pressionado pelo Centrão e com a sua popularidade em queda livre, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma mexida, uma mini reforma ministerial. Nos próximos dias, provavelmente será anunciado na segunda-feira, para fortalecer sua base de sustentação no Congresso Nacional e sobreviver às crises que se multiplicam no próprio governo. A novidade será a entrada da Casa Civil de Ciro Nogueira e o Palácio do Planalto deverá ter ele como a segunda pessoa. Com a mudança, o Centrão entra agora no núcleo duro do governo. O general Luiz Eduardo Ramos, que ocupa a chefia da Casa Civil atualmente, será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente nas mãos de Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. Considerando uma mudança, ele é considerado um coringa dentro do governo, que já assumiu vários ministérios diferentes. Os progressistas é o principal partido do Centrão e, além de Ciro, tem como expoentes o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o líder do governo na casa, Ricardo Barros, que também é do Paraná. Atualmente, na mira da CPI da Covid. O Estadão, o Estado de São Paulo, a edição online, apurou que o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e que foi presidente do Senado Federal até 31 de janeiro último, foi o primeiro nome a ser chamado para comandar a Casa Civil e também a Secretaria-Geral da Presidência, mas não quis, preferiu continuar no Senado Federal. O ex-presidente do Senado, Alcolumbre, hoje comanda a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, que é o segundo cargo mais importante na casa mais alta Câmara do país. A CCJ do Senado vai sabatinar o candidato para o Supremo Tribunal Federal, que o Planalto indicou para substituir o ministro Marco Aurélio de Mello, André Mendonça, que é o atual advogado-geral da União. Bolsonaro, na manhã de ontem, disse em comentários com alguns companheiros que deverá ser criado o Ministério do Emprego, que é uma espécie de novo Ministério da Previdência e do Trabalho. E será entregue esse ministério a Onyx Lorenzoni. Basta lembrar que em campanha o presidente Jair Bolsonaro dizia que com 15 ministros ele
conseguiria fazer uma excelente administração no país. Estamos com 22 em via de ser criado por Bolsonaro o 23º Ministério da República, isso de 2019 para cá. Mais pessoal, a equipe maior, só não se sabe se os efeitos benéficos em favor do cidadão e da cidadã serão favoráveis. Aguardemos, pois. A arrecadação federal sobe 24,5% e atinge recorde de 882 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. O governo divulgou ontem, dia 21 de julho, que números mostram a recuperação da economia nacional. Dados foram divulgados pela Receita Federal nesta quarta-feira. Em 2021, o primeiro semestre foi marcado pelo desempenho robusto da arrecadação federal, que registrou sucessivos recordes na Receita Federal. Informou ontem, quarta-feira, o setor de arrecadação de impostos e contribuições federais da Receita Federal. Exatos 6 meses do ano, somou a arrecadação 881 bilhões 990 milhões de reais, um avanço de 24,5% em relação ao mesmo período do ano de 2020, descontada a inflação. De acordo com o fisco, é a maior arrecadação semestral da série histórica desde o ano 2000, quando começaram os registros oficiais. Para o governo, o bom desempenho arrecadatório demonstra a recuperação da economia do Brasil no pós-pandemia, e é isso que vai possibilitar parte da reforma tributária enviada em junho ao Congresso Nacional. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá desbloquear todos os recursos ministeriais que estavam indisponíveis, porque a arrecadação federal, abre aspas, subiu assustadoramente, fecha aspas, são palavras do presidente da República. A proposta de reformulação do imposto de renda, que prevê redução das alíquotas do tributo cobrado das empresas e ampliação da faixa de isenção das pessoas físicas, pode reduzir a arrecadação em até 30 bilhões de reais. O objetivo do governo, por outro lado, é que isso seja compensado pelo bom desempenho da arrecadação que vem sendo registrado em 2021. Para o Ministério da Economia, o resultado positivo da arrecadação é estrutural e decorrente da melhoria da atividade econômica. O ministro Paulo Guedes reforçou esse ponto durante uma coletiva à imprensa. Para ele, a arrecadação é indissociável do PIB e mesmo que o país parasse de crescer, já teria elevado o seu patamar arrecadatório. Mesmo se o Brasil parasse. E, pelo contrário, ele está crescendo e crescendo em níveis sustentáveis e estáveis, o que nos dá tranquilidade absoluta, acrescentou o ministro. Portanto, o governo com dinheiro para fazer os seus pagamentos e para suprir as suas necessidades. Espera-se que melhorem os serviços de medicina, de saúde, de educação, de segurança pública, da malha viária nacional, que estão comprometidos no momento em plena Covid, onde o mundo já registra 198 milhões de pessoas atingidas, quase a população do Brasil, 198 milhões de pessoas atingidas pela Covid. No Brasil já estão padecendo da doença, recuperados, mas que tiveram a doença, foram afetados por ela pela Covid. 19 milhões e 800 mil pessoas, morrendo 546 mil brasileiros com a pandemia. Esse é o podcast número 25, do dia 22 de julho do ano de 2021. Obrigado.